Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje a gente vai falar de ciclismo, mais especificamente ciclismo feminino, com a Gisele Gasparotto, do Lulu 5. Bom, a Gisele fundou a Lulu 5, ela vai contar um pouquinho do que é o Lulu 5, de onde surgiu essa história, mas para quem não conhece uma assessoria, tem um pouco de assessoria, tem time, tem viagem, tem um pouco de tudo, ela vai contar do business, mas só para mulheres. Então ela conta um pouco como é que ela conseguiu transformar a vida de mulheres através do ciclismo. Então é muito, muito legal, esses insights são muito importantes, até para nossa evolução como sociedade, de por que as mulheres tinham medo de fazer o ciclismo. Então, vocês vão entender um pouco disso do papo. Então, um ano muito especial para o ciclismo feminino, com a ESPN transmitindo competições. A Gi foi uma das comentaristas nas competições. Então, foi muito legal ver esse cenário como um todo mudar e a gente também fazer um paralelo com o cenário brasileiro, né? Onde é que estamos indo, as atletas que nós temos, a formação de ídolos no esporte feminino e no ciclismo feminino mais especificamente, beleza? Antes da gente seguir para o episódio, falar, claro, dos nossos patrocinadores, então a Wion, vou botar aqui, ó, quem estiver vendo a gente aqui, a Wion, a garrafinha aqui da Wion, a Wion que desembarcou no Mundo Tri aqui em outubro, trazendo os melhores suplementos para a sua performance, então tem gel, tem bala de goma, tem drink mix, tem 4 para 1, tem muita coisa boa da Wion, estou usando bastante produtos da Wion, e claro, com descontaço do Mundo Tri de 15%, com o código Mundo Tri 15, a gente vai deixar aqui o link na descrição do episódio, e o QR Code aqui em cima, você aponta, vai direto para o Wion. A gente tem também a Orca, então a Tri Design trouxe tudo da Orca, e agora os wetsuits chegaram, os speedsuits chegaram, então vocês podem comprar, tem desconto, galera, desconto para o speedsuit e para o wetsuit da Orca, 10% com o Mundo Tri, então aproveita esse desconto, não deixe de aproveitar, que é um baita desconto para o wetsuit. E a Bananinha Santa Lídia, que hoje eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês a Bananinha Santa Lídia, porque a Bananinha Santa Lídia também é patrocinador da Lulu 5, então uma coincidência legal, meu xará Gabriel também investindo em assessoria no esporte feminino, então, puta, demais, então, muito orgulho de representar uma marca também, ser patrocinado por uma marca que acredita no esporte feminino. E, bom, a camiseta do Mundo Tri, vocês estão vendo, quem estiver vendo a gente pelo YouTube, então a camiseta do Mundo Tri, o link está aqui na descrição, então estão 4 estampas, aproveita para comprar a sua camiseta, dá de presente também para alguém aí, tá chegando no final do ano, quer dar aí de presente para a galera, ou não aguenta mais o pessoal indo pro churrasco com camiseta de triatlo, então, ó, agora tem uma camiseta muito maneira de triatlo, que fala de triatlo para você poder ir pro churrasco, e você sabe que todos os descontos estão no MT Descontos, estão no nosso site, e aí você pode aproveitar o link também em outros parceiros que a gente tem lá, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio com Gisele Gasparotto. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje com a gente, depois de muita luta com a internet, eu enrolando de Kona, Gisele Gasparotto. E aí, Gi, tudo bom? Fala, Gabriel, tudo bem? Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Falar para a galera, ontem a gente tentou gravar, a internet não deixou, conseguimos outro horário hoje. Eu estou enrolando a Gi desde do Letap, mas conseguimos gravar. Obrigado também por achar 2 dias na agenda, não só um, agora foram 2 dias. Me sinto importante. Gi, do começo, hoje eu não vou errar. Ontem eu errei, hoje eu não vou errar. Como é que o ciclismo entrou na tua vida? Como é que você começou com essa história de esporte, do comecinho aí? Então, Gabriel, o ciclismo entrou de uma forma bem inusitada, assim, porque eu pedalei quando era criança, aprendi a pedalar com os meus pais, ia no parque, mas não era um esporte para mim, era uma coisa bem lúdica. E eu comecei com 10 anos na natação. Fazia outros esportes, eu jogava handball e vôlei e tudo mais. Então, eu era bem ativa, sempre adorei, mas a bike não fez parte da minha infância, assim, como esporte, né? Só Uhum. como brincadeira. E aí, eu tinha uns 20 e poucos anos, acho que 25 anos, em 2005, eu conversando com uma amiga, ela falou que usava a bike para trabalhar, como meio de transporte. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, como assim? Ela falou, eu pego minha bike, vou trabalhar, volto. E eu falei, nossa, eu quero isso. Na hora, eu falei, eu quero isso para mim. Porque eu levava muito tempo para me deslocar, né? Eu trabalhei muitos anos numa corretora de seguros ali na Faria Lima e, e eu levava, sei lá, 2 horas. Sempre morei muito longe assim do meu trabalho e levava muito tempo. E aí eu falei, nossa, eu vou unir o útil ao agradável, porque eu consigo fazer uma atividade física que na época, assim, eu tinha que acordar muito cedo e às vezes eu não conseguia ir, porque trabalho o dia inteiro, aí tem curso, aí tem faculdade, um monte de coisa. Então,
eu falei, eu quero isso para mim. E aí eu comprei uma bicicleta na internet, sem saber nada, sem saber tamanho, sem saber modelo, sem saber nada. E mandei montar a bike e fui. Foi assim, né? Não foi tão simples assim. Tem Aham. vários perrengues aí nesse meio do caminho, mas foi assim que eu comecei. E dessa parte lúdica de usar bike para ir e voltar, que hora você entendeu que, pô, gosto desse negócio aqui, dá para, quero brincar mais, quero alongar esses treinos? Como é que foi isso aí? Foi um processo que eu sempre digo para as minhas alunas que não é um processo que você, quando você decide fazer alguma coisa ou mudar uma rotina na sua vida, você precisa se esforçar. Porque não é uma coisa assim, como eu disse, não é tão simples, né? Porque, querendo ou não, a gente tem o comodismo do carro, né? A gente chega lá de banho tomado e tudo mais, e aí quando você começa a usar a bike como meio de transporte, você tem a questão do suor, você tem que se organizar logisticamente assim para ter roupa, para tomar banho, tem que ter lugar para tomar banho. A volta também, você já trabalhou o dia inteiro, tá meio cansada, aí você fala, nossa, tem que voltar pedalando, aí chove, aí faz frio, então tem sim, tem muitos obstáculos, né? E então não é tão simples assim, é muito gostoso quando você se acostuma, quando você Uhum. se habitua a fazer aquilo, mas para você se habituar, você precisa desse processo. E quando eu me vi assim, primeiro eu comecei a estabelecer pequenas metas, eu não tinha metas muito arrojadas, né? Eu falava assim, eu vou uma vez por semana, e aí eu me condicionava a ir uma vez por semana. Depois eu comecei duas, depois eu comecei a aumentar. Aí tinha semana que eu não conseguia. Então foi um processo que eu fui me acostumando com isso. E assim, a hora que virou realmente a chave foi quando eu vendi meu carro. Eu fiquei sem carro um tempo, e aí eu falei, bom, agora Não tem não jeito, tem né? outra opção, ou é transporte público ou é a bike. E aí pesou muito mais a bicicleta. E nesse mesmo período, assim, isso foi em 2005, aí em 2007 eu engravidei da minha filha, 2008 eu tive minha filha, aí eu parei. Aí em 2009 eu voltei a ir trabalhar de bike, mas eu também conheci um grupo noturno. E aí foi lá que, sabe, pedalando Hum. nesses grupos noturnos, que Aham. sai de posto de gasolina e tal. Foi lá que eu entendi que o ciclismo não era só mobilidade ou só lazer. Tinha um esporte chamado ciclismo, que até então eu não conhecia, não sabia. E aí eu conheci pessoas que andavam com a bike de estrada, que é a famosa Speed, e eu olhava aquela bike e falava, meu Deus, eu quero uma bike dessa, bike maravilhosa, que linda. E aí eu tinha uma, daquela que eu comprei na internet, eu passei para uma outra que eu achava que era a top das tops, que era uma Caloi 100, uma urbana. Eu achava, me achava com aquela bike, aí eu comecei a entender que não é bem assim, tem outras bikes e tal. Mountain bike, entender as diferenças de bicicletas, Uhum. dos modelos. E aí eu fui me interessando por esse universo. E daí, para começar a treinar, foi menos de um ano. Assim, de 2009, que Uhum. eu comecei, aí já comprei a bicicleta de estrada, aí eu fui buscar treinamento. E eu sou muito executora, sabe, Gabriel? Eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu não fico esperando chegar até mim. E aí eu comecei a procurar no Google treinamento, onde treina, o que não treina, o tipo de bike. Aí eu fui encontrando pessoas, assim. Foi quando eu tive assim meus primeiros treinadores de ciclismo, os primeiros grupos. E aí eu comecei a me desenvolver. Como nessa época tinham poucas mulheres pedalando, né? 2009, Uhum. 2010 ali, minhas referências eram a Adriana Nascimento, a Dani Genovese, assim, que eram as profissionais ali, mas assim, no amador, a gente não via muitas mulheres ainda pedalando. Aí nessa época, eu comecei a procurar os grupos e procurar treinamento, e aí eu fui me desenvolvendo e já me colocaram já me chamaram para correr jogos abertos e regionais, na elite. E aí foi onde eu entrei. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A hora que eu vi, né, o que era a Tamanho da elite, o que isso roubada, né? representava. E eu tive que aprender meio que na marra. E eu comecei a conhecer pessoas que me levavam para a estrada. Então, assim, foi um processo muito rápido o meu crescimento no ciclismo. É, Porque eu fui me jogando, né? Eu fui Uhum. me jogando, conhecendo pessoas, me conectando e me enfiando nessas provas da federação que me deram muita bagagem.
E a ignorância é uma benção, né? Tu sabia onde é que tava, fala, vamos embora, né? Tipo, foi se metendo nas roubadas sem Tal. saber, né? Ignorância é uma bênção, mas assim, ela pode tanto É. te motivar, como ela pode te tirar do esporte. E eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque nessa época que eu ainda nem tinha bicicleta de estrada direito, eu ainda estava começando a entender o que era esporte, apareceu uma prova que no Rodoanel, que era a inauguração do Rodoanel, que era uma prova que chamava da várias etapas da Claro 100K. Não sei se você lembra Não, não lembro. dessa prova. E aí o meu professor, porque eu lutei boxe também, né? Além de tudo, o meu mestre lá de boxe falou: Gi, você viu que vai ter uma prova da Claro de ciclismo, não sei o quê, né? Eu falei: não. Aí ele falou, me mandou o link, e aí eu olhei e falei: nossa, 100 quilômetros. E naquela época eu fazia 30, 40, não fazia 100. Aí eu falei: pô, quem faz 40 faz 100, né? Pensei, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi. E foi totalmente ignorante, assim, sem conhecimento nenhum. Eu não levei comida, eu não levei água direito, eu tinha uma bicicleta híbrida, nem era uma bicicleta de estrada ainda. Eu estava de tênis, eu não usava nem sapatilha. Então, eu fiz o 100K dessa forma. E minha única meta era não ser cortada. Eu não tinha uma meta assim de, nossa, super agressiva. Eu só queria não ser cortada. Então eu calculei quantos quilômetros por hora a média horária que eu tinha que manter para não ser cortada. E no final, depois de tudo, eu consegui terminar. E eu fiz esse 100K em 4 horas e meia. Sim, coisa que hoje a gente faria por esse percurso, faria em 2 horas e meia no máximo. Eu fiz em 4 horas e meia, mas foi uma, assim, eu terminei muito exausta, muito cansada. Eu fiquei dias assim para me recuperar, mas foi uma coisa que eu falei, caramba, eu quero melhorar nisso. Para mim foi como eu já tenho esse espírito assim, né, Uhum. de atleta, mais aventureiro, e tal, eu falei, eu preciso melhorar nisso. E aí eu fui me dedicando para melhorar. Mas assim, não recomendo. Eu falo hoje para as minhas alunas, começa devagar, né? Vai evoluindo aos poucos. Crianças não tentem isso em casa, né? Não tenta isso em casa, exatamente. E, Gi, como é que era o cenário? Você falou que tinha poucas mulheres também, mas como é que era o cenário de treinamento de ciclismo aqui em São Paulo? Assim, era o pessoal na USP, a ciclovia não existia ainda, né? 2009 não, ou já. Ciclovia, eu lembro dela em 2012, Era, 2011, né? 2012. É. Então, Gabriel, era a USP, basicamente, mas eu comecei muito para a estrada, porque eu conheci a galera que gostava de ir para a estrada, Bandeirantes, Rodoanel, Anhanguera, Nossa. Imigrantes. Então, toda terça e quinta a gente ia para a estrada. A gente se encontrava e fazia um desses percursos nas rodovias. Então, eu não treinava quase na USP, e ciclovia também, Uhum. né, ainda não tinha. Então, eu ia muito para a estrada, toda vez a gente ia para a estrada. Nossa. A gente, final de semana também. Sábado e domingo ia para a rodovia, saía pedalando de casa. Então era assim que eu treinava. Na USP, eu costumava treinar mais à noite. Eu não treinava tanto de Uhum. manhã, porque era o pelotão que se juntava lá à noite para treinar, eu acabava indo com eles. E, e hoje eu vejo assim, naquele ano, em 2009, 2010, 2011, era um pouco mais tranquilo, eu acho, andar na estrada, nas rodovias, né? Eu acho que não tinha esse volume também de carros que a gente tem hoje. Eu não sei te dizer, mas eu me sentia um pouco mais segura. Hoje eu já não me sinto tão segura aqui em São Paulo de sair para rodovia assim. Mas foi assim era assim que eu treinava e era onde a gente ia. Eu pensar hoje, sei lá, sair de São Paulo, pegar. Tem uns amigos que já fazem, saem, vão até o Hopi Hari e voltam, saindo de São Paulo. Falo, cara, são malucos, né? Explicando pra galera que não é de São Paulo, né? A Bandeirantes, uma rodovia muito grande aqui, que tem saída para muita cidade interior muito grandes, né? Como Campinas, Jundiaí. É um tesão de estrada, só que esse trecho é muito movimentado. Então, depois ali do Hopi É, Hari, talvez fica um pouco mais tranquilo, mas que é mais ou menos quilômetro 70, seria o Hopi Hari? 70, 80, né? Mais ou menos ali, o Serra Azul. acho que dá 120, né? Ida e volta, mais ou menos. É. Só que é uma doideira sair do meio de São Paulo ali, tem que pegar marginal, enfim, É. é meio insano, assim.
E voltar também agora, marginal lotada durante a semana, é meio complicado. Mas foi assim que eu comecei, que eu ia treinar com a galera e me inscrevia nas provas da federação, porque as provas amadoras também não eram tão grandes, assim, não Uhum. tinha tanto, tinham poucas. Eu lembro da VO2 de Campos, que eu Uhum. sempre ia, e basicamente a VO2 e desse ano que teve o Rodoanel, que teve a Claro 100K, que foram várias etapas, que eu fiz todas as etapas também em vários lugares, mas não tinha tantas provas amadoras assim. Então eu ia para as provas da federação, né? E aí eu comecei a correr no velódromo também em 2012, né? Eu me apaixonei pelo ciclismo de pista e me dediquei também desde então, desde 2012, ao ciclismo de pista. E como é que ficava a seguradora nesse período? Tava trabalhando, como é que tava isso? Equilibrando vários pratinhos, né? Filha Porque eu pequena, né? continuei trabalhando com uma filha, eu levava a Maria Clara para tudo quanto é lugar e prova, e vai para Ubatuba, vai para interior, vai para praia, vai para um monte de lugar, levava ela junto. E assim eu ia levando, porque foi um esporte que realmente me transformou, que eu me apaixonei, que eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. É, nessa época eu me separei, né, do pai da Maria Clara também em 2009, então foi um processo muito bom para mim, assim, de entender o que eu queria, de me conectar comigo mesma e ir atrás das minhas coisas. Então o ciclismo fez muita diferença na minha vida. E em que momento você falou, né, de se encontrando, era isso que você queria para sua vida, mas não é fácil tomar uma decisão, ainda mais com uma filha pequena, de você ter algo, né, um salário, ter uma carreira, falar, cara, eu quero o ciclismo. Que momento isso aconteceu e como é que foi essa decisão, assim, para você? Antes da Lulu, Gabriel, eu já tinha tentado algumas investidas assim para tentar viver do ciclismo. Só que aí eu fui por um caminho mais voltado para o ciclismo profissional. Eu queria ter uma equipe, eu queria participar de uma equipe profissional. E em 2014 eu até cheguei a montar uma equipe mista. Quando eu falo equipe mista, é mista de várias mulheres de equipes diferentes, né? Uhum. É tipo uma seleção para a gente correr a volta da Costa Rica. Então eu fui atrás, a gente conseguiu o convite, a gente conseguiu a liberação da CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, e a gente montou um time, uma equipe feminina mista de várias Uhum. equipes, para correr essa volta. E aí, nessa época, a gente até conseguiu alguns apoios, alguns patrocínios para poder ir, comprar passagem e tudo mais. E aí eu acabei voltando um pouco para esse mood assim do ciclismo profissional. E a gente sabe que não é, né? Não tem como aqui no Brasil a gente viver do ciclismo profissional. Acho que são pouquíssimos ciclistas hoje, tanto homens como mulheres, que conseguem se sustentar através só do ciclismo profissional. Tem muita gente que é profissional, tem outros empregos, outras funções, outras responsabilidades e tal. Enfim. E aí não deu muito certo. E aí eu falei, bom, então eu vou conversar com o público feminino. Eu comecei a usar as minhas redes sociais para isso, mas já não pensava mais em ter algo, um trabalho mesmo voltado para o ciclismo. Era muito Uhum. mais paixão e vontade de engajar as mulheres, de fazer com que elas gostassem do ciclismo e pedalassem. Então, na época que eu trabalhei na Road Bike como staff, a Road Bike era um grupo, uma organização que levava ciclistas para a estrada, né? Uhum. Pedalando, saindo de São Paulo. Então a gente fez uma versão feminina para juntar as mulheres. Então começou assim, só que não era o meu trabalho, né? O meu trabalho principal sempre foi a corretora. Aí no final de 2016, eu corria pela Memorial de Santos na época. O Ronaldo, que é meu treinador até hoje, o Ronaldo Martinelli, ele me ligou, Gi, quero falar com você. Aí a gente conversou, ele falou, cara, você não pensa em fazer nada para o público feminino, você que é tão engajada, você sempre fala com as mulheres. Eu falei, eu quero, eu sempre pensei, mas eu não sei muito bem o que fazer, como. E aí ele falou, eu tenho uma ideia, eu quero, sei lá, eu quero fazer um treinamento focado para mulher, com base em ciclo menstrual e aquela coisa toda. Aí você
tem força, né? Você já conversa com esse público, o que você pensa um pouco? Eu falei, tá bom. Eu comecei a fazer faculdade de educação física em 2019, depois da Lulu. Eu falei, bom, eu não posso dar treinamento, né? Uhum. Eu, como ciclista profissional, posso o quê? Orientar da técnica, né? Sobre a técnica. E aí eu comecei a perceber que tinham muitas mulheres que eram muito fortes, mas não tinham tanta técnica, porque não tem destreza no pelotão, não sabe fazer curva direita, não sabe descer, não sabe, enfim, sprintar. E isso tudo eu aprendi muito rápido, né, no ciclismo de pista, correndo as provas da elite. E aí eu falei, poxa, tá aí uma coisa que a gente pode fazer, ensinar técnica de ciclismo para mulher. E aí ele falou, legal. E aí eu comecei a montar essa estrutura, o que seria, quais são as técnicas, o que que a gente ia abordar, metodologia. Eu comecei a desenhar essa metodologia. E aí foi quando surgiu a Lulu Five, foi uma coisa meio, vamos fazer, então vamos fazer. E eu, assim, nesse primeiro momento, eu não tinha muita ideia de que isso realmente viraria meu trabalho principal. Eu só queria fazer pela paixão, eu não estava fazendo pelo dinheiro Uhum. naquela ocasião. E aí eu montei toda a estrutura, chamei amigas, falei, vamos fazer teste, deixa eu dar aula para você. E aí eu fui montando a minha didática, a minha metodologia. E aí é aquela coisa, né, Gabriel? Um vai falando para o outro, a outra pega, vem. E aí, tipo, eu tinha uma aluna, tinha dia que eu ia na USP e ficava sozinha, porque não tinha ninguém para dar aula, porque ninguém ia. Então, assim, foram vários momentos assim que eu sentava e falava assim: meu Deus, estou aqui na USP sozinha, não veio nenhuma aluna. Tá bom, vamos lá. Dia seguinte, e é muito assim de persistência, de insistência. Tive apoio de muita gente também no começo que acreditou na Lulu. E eu sou muito grata por isso. O próprio Ronaldo, que me deu deu todo o apoio. Aí a Flávia da Sportstar também, que foi uma das primeiras a vir conversar comigo, falar: não, vamos lá, te apoio. E aí depois entrou a Marcela Toldi, que foi minha sócia por um ano. Então a gente começou a construir a Lulu meio que um monte de gente engajada Uhum. querendo fazer e achando o projeto legal, e aí as coisas começaram a acontecer, né? As coisas começaram a acontecer, e é aquele dia a dia ali. E quando eu vi, a gente já estava com, sei lá, 12 alunas, e já estava com um processo, e já tinha um faturamento assim razoável, que a gente sempre optou por não tirar, sempre reinvestir, e aí a gente começou a reinvestir em mídia social, e aí começou a construir a marca. E acho que o time, a Lulu Five Team, que é o nosso time profissional, contribuiu muito para isso também. Participar de provas e Uhum. mostrar para as mulheres que é possível, que dá para você performar, mesmo não sendo, né, profissional, que você pode começar do zero, enfim. E aí começaram a aparecer as mulheres iniciantes, as Uhum. mulheres que não pedalavam. E aí foi o divisor de águas da Lulu, porque a hora que a gente começou a receber as mulheres que não pedalavam, a coisa começou a crescer muito. E aí a gente olhou para isso e falou: caramba, tem um nicho aí que a gente desconhecia, que são as mulheres que não pedalam, porque a gente estava muito focada nas mulheres que Uhum. já pedalavam e não tinham técnica. Aí eu falei: vamos abraçar essas mulheres aqui, pegar essas mulheres para colocar para pedalar. E aí foi onde surgiu mesmo a empresa. E aí eu Uhum. tive que tomar essa decisão, porque a coisa começou a ficar pesada, É. né? Trabalhar, administrar uma corretora com filha, administrar uma empresa que estava em crescimento, e foi uma decisão muito difícil. Agora, respondendo a sua pergunta, eu demorei 40 minutos para responder essa pergunta. Respondendo a sua pergunta, foi muito difícil, eu fiquei com muita dúvida, de fato. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda, o que que eu faço? Porque essa coisa da estabilidade, da zona de conforto, dá uma segurada na gente. Uhum. Só que eu falei assim, eu fui muito pensando assim, o que me faz bem, o que eu quero para mim. E depois, Gabriel, eu fiquei pensando assim, se não der certo, o que que vai acontecer? O máximo que pode acontecer é eu ter que procurar emprego de novo, entendeu? Eu sou formada, eu confio assim no meu trabalho, eu sei a minha idade, então é uma decisão muito difícil, foi uma decisão difícil, mas ela tinha que ser tomada. E eu segui muito o coração, eu segui muito aquela coisa assim de
é o meu propósito, eu quero fazer isso da minha vida e eu vou fazer dar certo. É E aí foi a legal, decisão. é legal ouvir isso, porque, tipo, é, a gente eu tava conversando com o casal de amigos esse final de semana, tipo, às vezes muita coisa é muito a ferro e fogo, né? Nossa, você tem que tomar uma decisão. Aí, na verdade, a gente faz, põe o peso como se fosse a ferro, como fosse, cara, é essa decisão. Você fala, tá, e se não der certo? Beleza, eu volto, acabou. Tipo, a gente tava falando sobre mudar pro interior, alguma coisa assim, falou, mudei, ah, não deu certo, tá bom, voltou. E aí, É, tipo, a gente começa de novo, exato, acho que tem começa de esse novo. desconforto, assim, mas imagino seja muito gratificante também quando, eu tô falando porque eu também fiz uma coisa parecida, né, saí do banco tem 4 meses, tava naquela, vou, não vou, falei, vamos embora, vai. E, então por isso que eu tô te perguntando também, eu pego as curiosidades para ficar para roubar um pouco dessa inspiração de outras pessoas que fizeram esse É, movimento de sair do conforto, então é bom de sim. ouvir. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre falo para as pessoas? Eu comecei a conversar com várias pessoas. Eu comecei antes de tomar a decisão, eu comecei a falar, gente, é isso, o que que vocês acham? Pegar as amigas, os amigos e passar a ideia e a gente trocar e cada um dar sua visão. Para mim foi muito enriquecedor e todas elas falaram assim, Gisele, vai, vai. Todas elas me deram um apoio grande, gigante, assim, a minha família, o Vitor na época, que, né, meu companheiro que estava comigo, ele me deu um super apoio. Então, eu acho que você conversar com as pessoas que são importantes para você e você ter o apoio delas é fundamental. Então, e isso me deu um pouco mais de segurança para falar, caramba, vou arriscar, vou tentar, e se não der certo é isso, começo de novo. E em quanto tempo você viu que dava certo? Pois é, aí isso foi em 2018, porque eu fiquei 2 anos, praticamente, 1 ano e meio, Hum, conciliando Lulu e uhum. trabalho na corretora. E aí, no final de 2018, a gente já estava, né, em ascensão, eu tomei essa decisão de sair da corretora. E aí eu fiquei fiquei 2019, ainda fazendo a transição da corretora mais alguns meses. Depois, no mês de 2019, eu comecei a focar 100% na Lulu. E aí a coisa começou a andar, começou a crescer, e legal, tá ficando legal, patrocínios, apoios de marcas, que foi bem legal para a gente também nesse começo, apoio de loja. E aí falei, agora vai, né? Vai deslanchar. Entrou a pandemia, né? 2020. E eu falei, caramba, e agora? Ferrou, né? Mal comecei, não pode mais para a USP, ciclovia fechada, não tem mais onde dar treino. E aí foi assim, a pandemia, obviamente, foi ruim, foi péssima para todo mundo, mas para alguns setores teve um crescimento, que o universo da bike cresceu muito, né? Ah, explodiu. Na pandemia. E, e aí eu falei, bom, vamos ter que fazer do limão uma limonada. O que a gente pode fazer? Online, vamos estruturar para fazer online. Então, a gente começou a dar elementos para as nossas alunas para elas se organizarem para fazer online. Então, vamos indicar rolo de treinamento, vamos Zwift, como faz, tutorial, como que, né? A gente começou a Hum. dar consultoria para elas organizarem a casa delas para trabalharem, para treinarem no rolo e a gente fazer treinamento indoor. E aí, Gabriel, foi onde a gente cresceu muito também, porque aí todo mundo queria pedalar em casa, e assim, a mídia também procurando ajudar de alguma forma e direcionar as pessoas, né? Tipo, dar dicas, o que elas teriam que fazer. Então, a gente começou a trabalhar muito as nossas mídias em relação a isso. A gente começou a fazer muita live, um monte de marca acionava a gente para fazer live. Então, assim, live e pedal de 3 horas e desafios. A gente começou a criar desafios no Zwift, dava prêmios, desafio de 100K, vamos fazer 100K no rolo, e a gente dava camisa. Então, a gente começou a movimentar muito. Uhum. E aí, muitas mulheres começaram a procurar a gente para fazer treinamento indoor, e a gente conseguiu várias alunas, e quando a gente conseguiu sair para a rua de novo, a gente praticamente dobrou de tamanho. A gente tinha 60 alunas, a gente foi para 20. E nessa mesma época logo pós-pandemia, a gente começou a ter as bikes para emprestar, para iniciação.
Então, quando a gente começou a ter as bikes para empréstimo, foi outro divisor de águas, porque começa a vir uma demanda muito grande, porque hoje em dia a barreira principal, né, para quem quer começar a pedalar ou entrar no esporte, é a parte financeira. Uhum. Porque é caro, né? Você vai investir numa bike, aí vai investir sapatilha, um monte de coisa, você não sabe nem se você vai gostar. Então, essa possibilidade da pessoa testar o ciclismo, fazer um curso com a bike emprestada, para a gente é o que realmente abre, né, o funil para a gente ter cada vez mais mulheres interessadas em começar a pedalar. E, Gi, por que que você falou que sem querer acabou trabalhando nesse público feminino, por causa do o Ronaldo te ligou e tal. O que que você acha que hoje seja mais difícil, assim? Por que que você acha que as mulheres não entram no teatro, não, tá, é o costume. Falei, uma hora eu ia errar. Mas no Mas vale ciclismo, para o triatlon também, né? mas no ciclismo, assim, que você vê, qual é a maior dificuldade para iniciar? Então, Gabriel, eu sempre falo nos podcasts que a mulher, a gente tem uma educação, né, patriarcal, né, que é imposta pela sociedade, que faz com que muitas vezes a gente não acredite na nossa capacidade. Então, muitas vezes a gente duvida do que a gente é capaz. A maioria, né? Porque a gente foi condicionada a isso desde criança. Ah, isso não é coisa de menina. Né? Você não pode fazer isso. Ah, você vai cair, vai se machucar. O menino pode se machucar, a menina não. Então a gente já vem com isso, né, dentro da gente. Isso realmente é uma quebra, de paradigma. Então, o medo não é só o medo de cair, é o medo de fracassar. A gente, como mulher, muitas vezes a gente tem medo de fracassar, porque a gente não se permite isso, né? Porque a gente não foi educada dessa forma, a gente não pode fracassar. Então, quando a gente mostra para elas, e esse é o papel principal da Lulu, por isso que eu falo que a Lulu não é treinamento, não é só aula de técnica, é transformação, porque a gente pega essa mulher que não acredita na capacidade dela, que não acredita que ela vai conseguir, de repente, subir numa bicicleta, usar uma sapatilha, ou de repente fazer 100K, isso é muito transformador. Então é isso que a gente faz, esse é o nosso trabalho. Mas assim, para mim hoje o maior impeditivo é esse. É ela não acreditar na capacidade dela e ter medo de errar. E é isso que a gente muda na Lulu. Você pode errar, você pode cair, você pode não conseguir, e tá tudo bem. E a gente você vai tentar de novo, até você conseguir. E isso é o acolhimento, é isso que faz com que ela se sinta acolhida, se sinta compreendida e se permita um esporte novo ou fazer algo novo na vida dela. Porque talvez em assessorias com homens e tudo, não tem essa dedicação a parar e ouvir, sim, né? Então, tipo, também na Lulu, ela tem esse espaço para poder estar ali sem... eu lembro, pô, sendo pangaré, chegando na assessoria, o último fica, vai, deixa o último, sobrou, vai embora, então já tinha isso, né? Então, imagina alguém, né, demandando um investimento maior de tempo, tem muita gente que não quer, né? Muita assessoria que nem, não deseja esse tipo de cliente, e acho que afasta, né? Mas você acha que tinha um medo também? Eu conversei com o pessoal da Mulheres do Tri, a gente sempre conversa, elas têm inclusive uma coluna aqui com a gente para falar disso, para dar espaço também para trazer conteúdo sobre e para as mulheres, né? Disso também medo da estrada, o companheiro. Aí quando elas falavam muito do companheiro não deixar, e aí veio o que você falou, né? Da sociedade patriarcal, né? Tipo, ter marido que não queria que participasse do camp. Acho que foi a Ana Lídia até que me contou isso, porque era só para mulher, não podia, ou se fosse só para mulher, podia. Mas se tiver mulher e homem, não pode, ele não vai deixar a mulher ir, né? Os negócios. Tem muito disso ainda. Tem, às vezes, eu brinco, tem um amigo meu que a mulher dele queria começar a fazer o curso de iniciação e ele falava, não, ela não vai conseguir. Ela é desengonçada, ela é não sei o quê, ela não sei o que lá. Eu falei, meu, para com isso, o que que é isso? Vamos lá. E assim, depois de um ano, a gente conseguiu fazer ela começar. E ela tá super feliz, ela tá fazendo o curso de iniciação agora, com a gente de novembro. Ela tá super feliz, super realizada. Então, assim, existe isso mesmo. Tem o medo de cair? Tem. Mas assim, o medo de cair, no final, quando cai, passa. Você fala, nossa, não era.
a gente acaba pintando, fantasiando muito, né? A queda, e a gente acaba pintando a queda, principalmente com a sapatilha, Uhum. maior do que ela é. E eu sempre falo para as meninas, a sapatilha, você pode cair? Pode. Sabe o que vai acontecer? Você vai ferir o orgulho. Mas todo mundo feriu o orgulho já. Todo mundo já que não tem uma pessoa que eu conheço que pedala que nunca caiu por causa da sapatilha. Não É a pior existe. queda, é a pior queda. É orgulho, total. E aí elas vão se sentindo mais a falar: ah, pô, se a Gisele caiu, eu posso cair. Se a fulana caiu, eu posso cair. Aí a gente vai normalizando a queda, né? Claro, a gente tem que entregar elementos e técnica para dar segurança, Uhum. para minimizar os riscos, sim. Mas assim, quedas bobas e pode acontecer e tá tudo bem, vamos normalizar. E quando a gente consegue fazer isso, elas mesmas dão risadas delas mesmas quando cai, a gente brinca e normaliza a coisa. Então, assim, é só essa barreira mesmo Uhum. da capacidade e do que eu acho que a gente quebra quando a gente faz o curso de iniciação com as meninas. E, Gi, como agora, momento primo rico aqui, como negócio, assim, o Low Five hoje você tem o time das atletas, o time profissional, tem assessoria, tem iniciação, como é que está dividido o negócio? Legal. Tem várias coisas, né? É. A gente tem a escola, que a gente chama que são os cursos, né? Uhum. Tem o curso de iniciação, tem o curso de esmalte e graxa, que é um curso de mecânica básica para mulheres, que vários homens também gostam, querem se inscrever, eu deixo, não tem problema nenhum, pode ir. Importante, bem É, importante. é, a gente tem nossas viagens. Uhum. Aí, depois que ela sai do curso de iniciação, ela pode dar continuidade no treinamento, se ela quiser. Então, a gente também tem os treinos em grupo, a gente tem as planilhas de treinamento para quem tem os objetivos mais agressivos no ciclismo, assim, de performance e tal. A gente faz viagens, a gente tem nosso programa de viagens, a gente tem workshops fora de São Paulo, então a gente organiza workshops para levar nossa metodologia para outras regiões. A gente tem um trabalho com crianças também, que a gente gosta de fazer clínicas para crianças eventualmente, tirar a rodinha, ensinar umas manobras. Agora a gente entrou no mountain bike, então a gente tem uma turma de mountain bike também. E temos uma marca de roupas de ciclismo, que é nossa, nosso desenho, nosso design. Que mais? É isso. Ah, e temos o time profissional, que é o time que compete as provas brasileiros, os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, provas amadoras também, a gente compete algumas, mas o nosso foco é sempre, são provas que a gente consegue fazer trabalho em equipe, Tá. não são E falando provas um pouquinho do time individuais. pro, como é que faz uma menina que está andando bem para andar no time da Lulu? Como é que funciona esse processo seletivo, digamos assim? Legal. Eu sou muito observadora, tanto onde eu pedalo, como nas mídias sociais. Algumas, assim, a gente tem preferência, até porque a gente está em São Paulo, em pegar meninas de São Paulo, porque a gente consegue ter um contato maior, a gente Hum. consegue treinar junto. A Tota foi uma exceção, né? A Vicky, que está em São Carlos, ainda está mais perto, mas a Tota foi uma exceção porque ela é do Rio. Mas a gente viu na Tota um talento, né? De quando ela começou, a Tota entrou na Lulu, ela tinha acho que 17 para 18 anos e ficou até esse ano, né? Hoje ela está com 22 ou fez 23. Acho que ela está com 22. Então ela ficou esse tempo todo com a gente, se desenvolveu. Então a gente conversa muito, às vezes as meninas vêm procurar a gente também. Aí a gente marca treino. Ah, vai treinar um dia com a gente. E aí a gente avalia, vê como é. E se a gente vê potencial, a gente mesmo já oferece para dar o treinamento, para treinar juntas. Então a gente não tem assim um processo Uhum. seletivo super ajustado, mas a gente observa as meninas que estão aparecendo e aí a gente vai se aproximando, vai fazendo um treino aqui, outro ali. E aí pode ser que a gente convide ou não para configurar a equipe. É E, mais ou menos assim que hum. funciona. Legal. E como é que você vê o cenário Brasil, Brasil, América do Sul aqui
para a competição, né? Tem um time profissional, as meninas querem competir, né? Ele tá babando para competir, né? O calendário nacional, ele assim, já tem as datas, né, das provas que a gente corre já meio que definidas. Então isso fica mais fácil. A gente corre a volta feminina, que é sempre depois, sempre no carnaval, aí tem o 9 de julho, 1º de maio, brasileiro, que sempre é a mesma data, aí tem o brasileiro de pista. Então essa parte da organização já está bem estruturada, porque as datas meio que não mudam, são mais ou menos as mesmas datas, a gente consegue se organizar. Aí, para correr prova lá fora, aí a gente precisa de convite. Então, para o ano que vem, a gente pretende correr uma volta que é na Argentina, volta feminina da Argentina. E aí a gente já vai atrás de convite e para a gente poder correr essa prova. Basicamente é essa, né? Uhum. América do Sul. E aí algumas amadoras que a gente também organiza o time para estar. Então, por exemplo, Etap, a gente organiza o time para estar. Essas provas da Bike Series a gente geralmente faz também. Essa da Marginal, que chama Storm Uhum. Riders, a gente também agora tá no nosso calendário. As clássicas, né, da federação todas a gente faz. Então a gente já tem um calendário meio que definido. E aí a gente já manda para as atletas, para elas se organizarem para fazer. É bem recheado, assim, tem Uhum. bastante coisa. Esse ano, por exemplo, 2022, a gente só correu, a gente correu muito, muito, sim. Muito mais do que treinou, até, porque Uhum. quando você começa a correr muito, você vai só administrando ali a performance então a gente teve um calendário muito puxado esse ano. E o ano que vem vai ser igual, na verdade. A gente vai ter mais ou menos as mesmas provas para correr. Então a gente, no final do ano, sempre tira o pé um pouco, que nem agora está todo mundo de férias, assim, férias de entregar número. Uhum. A gente continua pedalando, vai girar e tal, mas não tem aquela obrigação de entregar número. Para o ano que vem a gente chegar mais com a cabeça mais fresca para poder começar a apertar. E como é que, sei lá, em 2007, 2008, tentando competir, vendo o cenário, como é que você vê o cenário hoje, a evolução, principalmente do ciclismo feminino no Brasil? Daqui a pouco a gente chega no exterior, né? Mas assim, agora tá falando de ter um Eu monte de acho, prova. eu acho, Gabriel, que ainda a gente tem um abismo entre o ciclismo amador e o ciclismo profissional. Né? O ciclismo amador cresceu demais. A gente vê muitas mulheres pedalando. Se você olhar o número de mulheres inscritas em provas como o Letap, por exemplo, eles já estão falando em cerca de 30-35% do público feminino. É muita coisa. Nessa última que eu fiz até a live, que foi a prova que eu ganhei na Storm Riders, o Matheus, que é o organizador, falou que foi 40-60, tipo 40 mulheres, 40% mulheres inscritas. Então, é muita gente, muitas mulheres. A gente não vê esse crescimento aqui no Brasil em relação a equipes profissionais. A gente não vê, as estruturas das equipes ainda não está condizente, né, com o que as mulheres merecem, salários ainda não estão condizentes, mas eu acho que é um processo que a gente está vivendo de construção Uhum. do ciclismo. Eu acho que é muito importante para a gente melhorar isso, aproximar o ciclismo amador do profissional. Por isso que é importante as ciclistas profissionais também estarem presentes em provas amadoras para serem conhecidas. Porque hoje em dia, se você perguntar para qualquer amadora quem é, sei lá, o ciclista Flávio Oliveira, que foi 7º lugar nas Olimpíadas do Rio 2016, ninguém sabe. Poucas pessoas vão saber quem é Flávio Oliveira. Então, acho que essa aproximação para a gente ajudar o ciclismo feminino a crescer é muito importante. E isso a gente ainda não conseguiu. Eu acho que ainda tem uma segregação aí entre o ciclismo amador e profissional grande. Uhum. Isso para o masculino também, não estou falando só para o feminino. Lá fora, com esse movimento também, porque a gente começa a se movimentar, né? É. Com esse movimento das mulheres, ciclistas, profissionais, querendo ocupar um lugar importante. Agora tem o Tour de France Femme, tem Volta da Espanha Femme, tem várias clássicas que não tinham antes, como a Strade Bianche, Paris-Roubaix, que não tinham antes feminino, agora tem.
Então, a gente está num processo de crescimento também do ciclismo profissional, que eu acho que vai chegar na gente aqui, né? Legal. E, inclusive, eu estou criando uma liga feminina de ciclismo para a gente trazer mulheres que são mulheres influenciadoras, que são engajadas no ciclismo, tanto profissional como amador, para a gente tentar juntar. Então, assim, essa liga tem profissionais e tem as amadoras que também têm uma certa influência. E a gente quer se juntar para a gente ir atrás também dos nossos interesses, né? Em relação a provas, em relação a largadas, em relação ao crescimento mesmo do ciclismo feminino. É um caminho que a gente está Sim. trilhando, acho que estamos num caminho crescente. Eu acho que isso é o mais importante. Isso que você falou de reconhecimento, né? Você falou da Flávia Oliveira. Eu acho que é uma coisa que até aqui no Mundo Tri a gente bate na tecla. E quando a gente assumiu o Mundo Tri, a gente falou, cara, vamos falar do atleta profissional, que eu acho que a formação de ídolo é uma coisa muito importante para a evolução do esporte, né? A gente vê no ciclismo, por exemplo, o Avancini, o que o Avancini fez com o mountain bike. Com Ele tem certeza. uma culpa, aí, entre aspas, quem estiver só ouvindo a gente, uma culpa, entre aspas, de o mountain bike é o que é no Brasil hoje, cada Avancini e puta, que animal, né? A gente tem outros nomes, então acho que essa formação de ídolas é bem importante mesmo, para aproximar e o Brasil não valoriza tanto ídolos muitas vezes, mas quando a pessoa está próxima, eu vejo o triatlon tem um pouco disso, né? Dos caras, a gente consegue, o ciclismo acaba tendo não, o ciclismo profissional, talvez europeu, não tem tanto, né? Que a grande volta você não vai conseguir pedalar no mesmo lugar que o cara pedalou. Mas o Letap nasce disso, né? Você poder pedalar no mesmo lugar que o atleta profissional pedalou. No triatlo a gente consegue ter aquele contato com um profissional ali direto na mesma prova, mesmo momento, a largada dele é 5 minutos na frente da sua. Então, essa coisa do ídolo, o cara aponta ali, ó, o fulano tá correndo, a fulana tá correndo, ó, a Pamela passou e tal. É muito legal. Eu acho que isso eu concordo bastante com você, assim, é bastante importante para valorizar. E acho que as marcas também gostam disso, né? De ter esses embaixadores, esses símbolos, né? E, Com certeza, eu acho importantíssimo a gente ter ídolos para seguir. e Faz muita diferença. em relação também, você falou desse movimento lá fora, a gente vai falar já também disso, mas eu vejo também outros esportes femininos crescendo muito e as marcas, principalmente, buscando patrocínios grandes, né? O Guaraná, acho que está na seleção feminina de futebol, acho que Pepsi, enfim, algumas marcas grandes fizeram movimentos grandes no esporte feminino, o Campeonato Brasileiro e tal. Acaba que o momento também é muito bom para isso, né? Para buscar, né, esses patrocinadores agora. O esporte feminino está em voga, né? Sim. Sabe o que eu acho mais importante disso tudo, Gabriel? Eu sei que o resultado é importante. Quando uma marca resolve investir num atleta profissional, ele também está preocupado com o resultado. Uhum. Mas eu vejo hoje em dia que principalmente ele está preocupado com a imagem. Então, eu acho que o atleta que passa uma imagem boa, uma imagem séria, mesmo que ele Sim. não tenha grandes resultados, ele atrai uma marca importante, que eu acho que é o caso da Lulu. A gente tem uma equipe profissional, que é uma equipe super competitiva, é uma das maiores equipes do Brasil, mas eles nunca cobraram o resultado da gente. Eles nunca cobraram vitórias. Eles cobram imagem, tipo, qual é a imagem que você passa, qual é o seu propósito, qual é o lado inspiracional que você leva para outras pessoas. Então, é nisso que a gente foca. Porque se a gente ficar só no resultado, a gente acaba se perdendo, né? E aí Sim. entra aquelas questões de ética, né, de doping e tudo mais, que isso pode manchar muito a imagem de uma marca. Então, eu acho que esse processo, e a gente na Lulu, a gente tem as marcas gostam de estar com a gente justamente pelo nosso propósito, não tanto pelo resultado que a gente entrega em relação a vitórias e pódios e tudo mais. Então, eu acho que essa é um pouco da mudança de mentalidade que a gente tem que ter e que as marcas têm que ter em relação ao atleta. E esse trabalho também do atleta em relação à marca, né? Do atleta também saber o que entregar para a marca, né?
saber o que entregar, exatamente. Porque a gente Sim. fica muito focado, às vezes, no resultado, e hoje a gente percebeu que não é só isso. Não é só isso, tem outras coisas que são muito importantes que fazem a marca se identificar com aquele atleta. Quem que é você que faz área comercial? Você também? É, sou eu e a Lilian. A Lilian agora é minha sócia, Hum. é uma das professoras, ela entrou, e aí a gente vai caçando. E o mais legal é que eu gosto sempre de falar isso, porque eu fico muito orgulhosa, Gabriel, é que na Lulu, toda aluna é um pouco dona da Lulu. Porque elas entram e elas se engajam tanto que todo mundo quer ajudar um pouco. Então, vira e mexe, tem uma aluna que fala: ah, arrumei uma empresa para você conversar, vai Muito legal. lá. Arrumei outra, te indiquei para a empresa tal, vamos lá. E eu falo: não, vamos comigo, faz a reunião, você conhece a pessoa. Então, elas vão se Legal. sentindo também parte disso. E eu acho que isso é maravilhoso, porque eu dou muita abertura elas também tomarem decisões, esse tipo de decisões, falar, não, vamos fazer uma parceria aqui, uma parceria ali, eu dou corda, falo, não, vamos conversar e tal. Mas assim, na hora de fechar mesmo, de negociar, sou eu e a Lilian, a gente que toma as decisões. Ah, legal. E, bom, a gente falou um pouquinho aqui já, mas assim, esse ano foi um ano bem emblemático, né, para o ciclismo feminino, né? Você falou a Paris-Roubaix feminina, Giro Rosa, L'Etape, Tour Etape de não, perdão, France, Tour de France. É, foi um ano bem especial, e principalmente com cobertura de mídia, né? A ESPN transmitiu algumas provas. Imagino que a Gisele, que começou lá atrás, tentando espaço para o ciclismo feminino, deve ter sido um ano bem especial ver tudo isso acontecendo, né? foi muito especial e ter participado disso lá na ESPN também, ter tido essa oportunidade de falar e narrar, né, e comentar, para mim foi uma experiência incrível. Ver tudo isso acontecendo realmente é muito emocionante, porque é uma coisa que a gente sempre quis, a gente sempre lutou, e ter esse espaço, ainda que pequeno, é muito importante, porque ele é pequeno hoje, Uhum. mas é isso que vai fazer ele crescer e ser cada vez maior. Agora tem as coberturas de provas, né, que o Celso Anderson está fazendo. Então, também, o espaço masculino ainda é muito maior. Se você olhar o feminino, eles esperam acabar o masculino para mostrar a gente. Mas tudo bem, eu acho que é um processo, eu acho que a gente tem que aceitar isso nesse momento, mirando em algo maior. Mas a gente é uma construção que a gente vai fazer. É, então, acho que a gente está muito no caminho. Esse ano realmente foi muito especial para o ciclismo feminino, e eu tenho certeza que ele só vai continuar crescendo cada vez mais. Acho que ajuda que a gente falou há pouco de construção de ídolos, né? Acaba que isso, quando você tem uma imagem da mulher vencendo a prova, eu não conhecia muitas ciclistas femininas, né? Então, quando fui olhar, você vê ganhando, ganhando, você bate aquele nome, você, pô, peraí, já ouvi esse nome. Aí você começa, na segunda etapa, ganha de novo, você fala, conheço essa mulher, tipo, já vi ela antes, Você vai atrás, vai é, buscar, né? mas É. uma coisa que bateram muito foi a questão de premiação, né? Ainda lá fora, né? Essa equalização e tudo. É isso que você falou há pouco disso de, cara, é o começo, tá indo, vamos por partes. Como é que É. você vê esse cenário? Eu aprendi uma coisa que eu quero falar aqui, que igualdade é bem diferente de equidade. Então, assim, eu acho que a gente não tem que buscar igualdade, a gente tem que buscar equidade. Então, são os mesmas condições Uhum. de trabalho. Só que para isso a gente tem que levar em consideração que somos mulheres diferentes, né? Somos diferentes dos homens, quero dizer, em vários aspectos. E no ciclismo também a gente tem um pelotão menor, né? O pelotão masculino é muito maior que o pelotão feminino. Temos hoje, né? Temos diferenças grandes ainda de equipes, né? Equipes muito bem estruturadas femininas e equipes pouco estruturadas femininas que andam no mesmo pelotão. Temos diferença de estratégia. Não dá para comparar o pelotão feminino com o pelotão masculino.
E às vezes a gente gosta de comparar, mas são coisas incomparáveis. A dinâmica do pelotão masculino é totalmente diferente do feminino. O masculino é muito mais ritmado, aquela coisa mais forte, velocidade mais alta. Por quê? Porque tem um monte de equipe, um monte de ciclista ali ajudando. O feminino é menor, então como a gente trabalha? A gente trabalha com muita intensidade em Uhum. poucos momentos, né? De ataques, de tentar sair, desgarrar. E, e não tem tantas mulheres assim para revezar e colocar imprimir um ritmo tão forte. E tantas equipes bem estruturadas para fazer isso. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E a gente tem que levar em consideração também o hoje o que o público quer assistir, né? E hoje ainda para as marcas é mais interessante o ciclismo masculino, né? Traz mais audiência, traz mais engajamento para as marcas, e a gente está falando, infelizmente, de dinheiro no bolso das marcas. Então, e a premiação também tem relação com isso, né? O quanto essa prova vai chegar nos telespectadores, em quem vai assistir, quanto vai engajar. Então, assim, a gente quer ter premiação igual, a gente quer ter percursos do mesmo tamanho, a gente quer ter estrutura, mas a gente tem que percorrer um caminho, Uhum. né? E eu acho que é esse o caminho que está sendo percorrido. Então, eu sempre falo isso, assim, eu acho que a gente tem que buscar o que a gente quer, mas a gente tem que ir trilhando, não dá para querer igual se são situações diferentes e momentos diferentes. O momento do ciclismo feminino é um, o momento do ciclismo masculino é outro. Então, isso é uma coisa que a gente não pode comparar tanto. É, Mas é isso, eu acho que a gente está nesse caminho, eu acredito que a gente vai chegar. Inclusive, tem algumas equipes, a Trek Segafredo é uma equipe que usa a mesma estrutura do masculino, ela usa para o feminino. Então, já está nesse caminho, né? A gente já tem algumas conquistas. Inclusive, a Trek, quando a premiação é diferente do masculino, por exemplo, a Strade Bianchi, se eu não me engano, não, a Paris-Roubaix, teve a premiação diferente, mulher e homem. A Trek foi lá e igualou a premiação do masculino. Ela foi lá e colocou dinheiro para igualar a premiação do masculino. Então já existem movimentos muito importantes em relação a essa visibilidade, dar essa visibilidade para o ciclismo feminino. Então é só um pouquinho de paciência e a gente continuar construindo que a gente vai chegar lá. Até porque também, né, gente, teve muita coisa talvez do ciclismo masculino que teve que percorrer também um caminho, teve que capinar muito lote lá atrás e agora, né, tá na estrutura melhor. Então Estão já pula algumas colhendo. etapas, né? Exatamente, concordo, é isso. E é legal você falar isso, dessa tua clareza, porque eu lembro uma vez uma premiação, começou uma crítica na internet, premiação no campeonato de vôlei, que o, sei lá, o campeão, o melhor, o MVP lá ganhou X mil e a MVP feminina ganhou metade. E a justificativa foi essa, falou, cara, o espaço de TV para passar o campeonato masculino, a cota é de X milhões, feminino é 50% de X milhões. Então, o público também entender o poder que ele tem em influenciar o esporte. Perfeito. Quanto E é isso mais que a gente tem olhar. feito, a gente tem chamado o público. Vocês querem ver o ciclismo feminino crescer? Assiste prova, engaja, começa a assistir, começa a divulgar, segue as meninas que correm, né? A gente, as meninas lá fora que estão correndo prova, que começa a seguir, começa a dar engajamento para a gente. É assim que a gente vai fazer o ciclismo feminino crescer também. Né? Cabe a todo mundo, né, fazer a sua parte. Lembrando disso, olha só como a gente já evoluiu. Tinha uma prova que acontecia aqui no Brasil que era transmitida pela Globo. Eram duas, a Copa América e a Copa da República. Uhum. E o pelotão feminino era tão desprestigiado pela TV que eles nem mencionavam. Eles largavam a gente antes e aí eles usavam a nossa corrida, a nossa prova, para fazer teste de câmera para o masculino que viria na sequência. Não existia nenhuma comunicação assim, quem ganhou a Copa América Feminina foi a fulana, dá o nome da ciclista. Nem isso. A Nossa. gente só servia de teste de câmera para o masculino. Então, assim, hoje a gente vê uma prova feminina ser transmitida e ser valorizada, é um ganho maravilhoso, é uma conquista incrível, entendeu? Então, assim, para quem viveu
esse desprestígio do ciclismo feminino, que ele nem existia, que muitas vezes a gente largava até com homens, porque não tinha mulher para largar, e ver hoje transmissão, ver hoje equipes sendo estruturadas, ver hoje marcas investindo no ciclismo feminino, é maravilhoso. A É gente isso. tem que agradecer e continuar construindo. E você começa a ver que talvez hoje as meninas consigam escolher, né? Eu quero ser ciclista profissional e consigo viver de ser ciclista profissional. É, Pode, não é vai ficar isso. milionário ainda, mas você já pode ter essa escolha, né? É, exatamente, com certeza, você pode ter essa escolha. Gi, qual a melhor lição que o esporte te deu? Essa é filosófica. Uau! São tantas, né? É difícil falar só uma, mas acho que é paciência e resiliência. Duas coisas assim que o esporte me ensinou muito. Eu sempre fui muito imediatista. E no esporte a gente precisa levar muito em consideração a vivência, né? A sua experiência. Então tem coisas que a gente quer e que a gente não tem na hora e a gente tem que ter paciência. E a resiliência tem coisas que a gente não consegue mudar, então vamos aceitar. Hum. E o esporte me ensinou muito isso, de verdade. Ensinou também que não dá para que dá para fazer 100K de tênis sem água Sem comida. e sem comida. Gi, qual que é o teu sonho hoje? Eu acho que eu já estou realizando o meu sonho, de certa forma, vivendo do que eu amo, vivendo do que eu gosto, vivendo o meu propósito. Eu acho que poucas pessoas hoje em dia têm essa possibilidade de viver um propósito, de falar assim, caramba, é para isso que eu vim no mundo, é isso que eu quero fazer da minha vida e eu estou feliz com isso, independente de dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência e o sucesso não quer dizer que é dinheiro, não quer Hum. dizer, não é sinônimo de dinheiro. Então, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada por conseguir viver o meu sonho e, principalmente, ajudar pessoas a viverem os seus sonhos. Que eu acho que isso, para mim, hoje é o que mais me impacta. Eu consegui, com o meu sonho, ajudar muitas mulheres a realizarem os seus. Então, hoje a gente tem uma equipe, falando da Lulu como empresa, a gente tem uma equipe de mulheres que também sonhavam em viver do esporte, em viver para o esporte, e hoje elas conseguem fazer isso na Lulu, né? Seja como professora, seja como treinadora, seja como administrativo, e em relação às alunas, elas terem essa possibilidade de se permitir fazer algo novo. Então, para mim, eu já estou realizando um sonho, na verdade. Eu acho que é só a continuidade dele, assim, que ele seja muito longevo e que eu consiga fazer isso por muitos anos ainda. São quantas alunas hoje, Gi? Assessoria? 183. Nossa, bastante gente. Ciclistas, bastante gente. É. E geralmente eu encerro com essa pergunta, mas eu lembrei de uma coisa que a gente tinha falado offline, que você queria falar, que eu acho importante, falar que a gente falou de aula de técnica. E os É. triatletas são conhecidos por serem mais pangarés. E aí, galera do triatlon, não me julguem, mas também sou triatleta, então a gente é mais pangaré no pelotão, porque a gente geralmente é cabeça baixa, vendo os watts. E você citou que essa tua aula de técnica foi procurado por uma triatleta muito conceituada do Amador, a Cissa Carvalho. E conta um pouquinho dessa história até para a galera também conhecer esse trabalho, então fazer teu jabá aí, mas entender também a importância disso, né? De investir em aula de técnica, mesmo sendo triatleta. Não, a Cissa é maravilhosa, porque ela foi de uma humildade absurda, assim, de primeiro reconhecer, né? Porque é difícil uma atleta como ela, em alto nível, e ela já estava em altíssimo nível, quando ela reconheceu que ela precisava voltar um pouquinho, dar uns passinhos para trás para aprender técnica, para ela poder melhorar e entregar mais no triatlo. Então, assim, primeiro, humildade e reconhecer que realmente precisava, mesmo no nível que ela já se encontrava, já tinha ido para a Kona, já tinha feito um monte de coisa. E aí, um belo dia, na verdade, quem me indicou a Cissa foi a Marcela Toldi. Uhum. Falou, vai lá fazer aula de técnica com a Gisele. E ela me procurou e falou, Gi, preciso fazer aula de técnica e tal. Eu falei, caramba, Cissa Carvalho, uau, fazer aula de técnica comigo, vambora.
E aí, enfim, a gente começou a trabalhar e nas primeiras aulas eu pedi para ela ir com a bike de estrada, porque eu queria que ela dominasse a bike de estrada primeiro, né? Em relação a curvas, ela tinha muita dificuldade de fazer curvas retomadas, principalmente, assim, desacelerar e acelerar muito rápido. E descida. Ela era bem medrosa, assim, não tinha tanta técnica na descida. E aí foi um trabalho mesmo de dar essa confiança para ela, de ensinar a técnica, porque quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, fica mais fácil você Uhum. praticar. E não vai assim só na tipo, vou. Boa. Você sabe, quando você sabe que você quais freios você tem que acionar, como que você tem que usar a sua perna, o seu quadril, como que você usa o seu corpo para te levar para onde você quer ir, tudo fica mais fácil. Então, assim, foram ajustes só, vários treinos que a gente acabou fazendo lá na USP. A gente foi para Romeiros, acho que uma ou duas vezes, para fazer lá. Um treino mais técnico de Uhum. descida, descer, tirar saia, fazendo curvas tal. E foi ótimo, a Cissa pegou super e aí ela acabou só transferindo isso depois para a bike de triatlon. Então, acho que ela fez, sei lá, uns 3 meses de aula, assim, uma vez por semana, e aí ela fazia uns treinos com a gente em pelotão também. E aí ela foi se soltando e foi maravilhoso para ela e para mim também, porque depois da Cissa, aí vieram outros triatletas me procurar para fazer aula de técnica, por várias razões, Uhum. ou também por medo de curva tal, e aí segurar no clipe, que também é uma coisa para alguns um pouco mais difícil, aquela estabilidade de clipar. E aí eu dei aula, depois da Cissa, eu dei aula para vários triatletas, e inclusive é um projeto que a gente tem aí para 2023 de tentar fazer alguma coisa dentro do triatlo da Spoiler Lulu. aí, galera. Vamos segurar É, aí, um mas fiquem spoiler. de olho, fiquem de olho. E, não, legal. Isso é bem legal. E acho que quanto mais gente souber o que estiver fazendo em cima da bike, mais seguro é para todo mundo o ambiente do ciclismo. Exatamente. Exatamente. Gi, muitíssimo obrigado. Já deu aqui mais de uma hora de papo. Hoje a Ah, internet adorei. cooperou. É, Obrigado mesmo pelo... Bom, porta sempre Desculpa aberta ter, aqui para se eu falei você. demais. Sempre aberto. Quando tiver coisa. Tô cheio de ideia aqui, depois eu te falo offline aqui também, para não prometer para a galera, que a galera me cobra depois. Mas, pô, sempre precisar do Mundo Tri, fique total à vontade, que a gente está portas abertas para você. Obrigada, Gabriel. Adorei esse papo e me chama que eu venho. Vamos conversar sobre vários assuntos. Fechado. Bom, galera, esse foi mais um MTCast com Gisele Gasparotto. Vamos deixar todos os links aqui da Lulu Five para vocês conhecerem melhor o trabalho da Gi. Quiserem fazer aula de técnica, procurem a Gi lá também. Tá doido para vender aula de técnica para vocês, vender assessoria, escola, viagem, tem de tudo um pouco lá com a Lulu Five. Valeu, até a próxima, galera.